E aí, oitavo ano, beleza? Pessoal, ó, LV3, assunto da recuperação de vocês, operações com frações algébricas. Glauber, que operações? As 4. Adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? Pessoal, cuidado. Frações algébricas são todas as frações que possuem uma letra, uma variável, um termo desconhecido no denominador. Glauber, quer dizer que ela pode ter no numerador? Pode, mas por obrigação a letra também tem que estar no denominador. Glauber, o que é o denominador? É o número de baixo da fração. Outro detalhe, uma fração algébrica, certo? Ela tem uma condição de existência. Qual é a condição de existência? O denominador, o número de baixo, sempre tem que ser diferente de 0, beleza? Então vamos lá para as frações. As frações algébricas, você vai trabalhar as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá, lembrando um detalhe básico. Quando você está trabalhando com as ideias de operações, certo? Envolvendo essas frações, cuidado. Vai ser necessário que você, às vezes, faça uma fatoração no denominador. Glauber, que tipo de fatoração? Depende da fração. Pode colocar um fator comum em evidência, produto da soma pela diferença, um trinômio quadrado perfeito. Aí quem vai me dizer o tipo de fatoração é você. Tá bom? É o tipo de fração que você tem. Beleza? Então vamos lá. Frações algébricas equivalentes. É a primeira operação que a gente vai trabalhar. Glauber, que são frações equivalentes? São frações que elas representam a mesma parte, certo? Da minha figura, escrita de outra maneira. Um exemplo de uma fração algébrica, ó, de uma fração equivalente: 1/2, 3/6, 2/4, 5/10. Glauber, por que são frações equivalentes? Por causa que o numerador é a metade do denominador, ou seja, o número de cima é a metade do de baixo. Eu estou representando várias frações, certo? De uma única maneira, a metade. Beleza? Então, uma fração algébrica que você tenha, para você transformar ela em uma fração equivalente, você vai multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo valor. Quem vai decidir esse número é você, tá bom? Glauber, então não é você que diz o número? Não, quem vai dizer o número da multiplicação é você. Lembrando que não pode ser dois valores. Três. Quais são? O 0, o 1 e o -1. Beleza? Então, de modo geral, duas ou mais frações que representam a mesma quantidade são chamadas de frações equivalentes. Beleza? Glauber, e aí como é que eu calculo? Olha só aqui um exemplo, ó. Você tem 3x sobre a mais b. Ele está multiplicando a primeira fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 2b. Então multiplicou, ó. 3 vezes 2, 6. b vezes x, bx. 2 vezes 1 é 2. Observe que o 2 está se repetindo. A vezes b, AB, b vezes b, b ao quadrado. Tanto vale você fazer a multiplicação, tanto vale você fazer uma divisão. Fica a seu critério. Glauber, qual é a diferença? Na divisão está simplificando o valor, tu vai encontrar uma fração mais simples de ser escrita. Tá bom? Na multiplicação você vai encontrar frações mais equivalentes. Show? Vamos lá trabalhar. Adição e subtração. Eita, Glauber, começou o cálculo, né? Vamos começar. Pessoal, lembrando que para mim trabalhar uma adição e uma subtração de denominadores diferentes, eu tenho que ter a ideia do MMC. Então, vou ter que trabalhar MMC com letras? Vai. E a ideia de trabalhar MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, trabalhando a definição com expressões algébricas, com letras, o melhor é que você pratique a fatoração. Volta lá no teu LV2 e revisa o assunto de fatoração. Tá bom? Glauber, eu não quero fazer isso, eu não quero voltar lá no livro que eu
não sei cadê o livro, as nossas videoaulas, tá bom? Que tá lá no portal site de vocês e também tá na Agenda Edu, beleza? Lá do segundo bimestre. Então vamos lá, as adições e subtração de fração algébrica. O que você vai ter que fazer? Olha só um exemplo aqui, ó. Ele quer somar 80/25 mais 1.475. E aí, o que foi que ele fez? Ele tirou MMC. De quem? 25/75, que é o 75. Vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ah, Glaudio, isso aí eu sei, envolvendo números é mais fácil. O mesmo você vai trabalhar com as letras. Você vai tirar MMC, certo? Vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar também pelo de cima. É a mesma ideia. Você não vai influenciar em nada. Glaudio, tem um método que o pessoal na internet trabalha, que é o método da borboleta, trabalhando adição e subtração. Eu posso trabalhar esse método? Pode. Cuidado com um detalhe. Quando você vai trabalhar com a ideia do método da borboleta, as letras que vão ficar no denominador são as letras de maior expoente. Tá bom? Então, você não repete a letra e não soma os expoentes, não. Você vai repetir a letra somente de maior expoente. E os números, você multiplica. Beleza? Lembrando que depois você pode trabalhar a simplificação. Não só pode, como deve. Olha aqui um exemplo, ó. Determinar a soma das frações algébricas. X dividido por x mais y, mais x menos xy, sobre x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Acabei de dizer para vocês, ó, trabalhe a fatoração. E aí, Glaudio, o que eu tenho que fatorar? Esse denominador aqui, ó, o segundo denominador. O x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, se você trabalhar a ideia de fatoração, você encontra, ó, x mais y ao quadrado. Glaudio, como foi que ele chegou nessa parte? Vamos lá, qual foi a ideia? Se eu tenho um trinômio, Glaudio, o que é um trinômio? 3 elementos. Se eu tenho um trinômio, eu tiro a raiz quadrada do primeiro e do último. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x, de y ao quadrado é y. Entre parênteses, ao quadrado. Aí você observa, ó, você tem x mais y e x mais y ao quadrado. Quem é o MMC? Se os dois elementos são iguais, você coloca aquele de maior expoente, ou seja, o x mais y ao quadrado. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então fica assim, ó, x mais y ao quadrado dividido por x mais y, fica x mais y, vezes x, x, vezes, parênteses, x mais y, mais x mais y ao quadrado dividido por x mais y ao quadrado. Quando eu estou dividindo duas quantidades iguais, a minha resposta é 1. E 1 vezes x menos y, fica x menos y. E agora, Glaudio, eu aplico a distributiva para eliminar o parênteses. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy, mais x menos xy. E aí, Glaudio, o denominador fica só x mais y ao quadrado. E agora o que eu faço? Aí a gente trabalha a ideia de agrupar os termos semelhantes, trabalhar a ideia de adição e subtração. Então, ó, eu posso cancelar o x mais y com o x menos y. Cancelando fica, ó, x ao quadrado mais x sobre x mais y, entre parênteses, ao quadrado. Glaudio, e aí eu posso somar x ao quadrado com x? Não. Por que eu não posso? Porque os expoentes já são diferentes. Tá bom? Você só pode trabalhar a ideia da soma se tudo for igual. As letras, os expoentes, já tiver números diferentes, principalmente nos expoentes, você não faz esse processo. Beleza? Então, resposta, x ao quadrado mais x dividido por x mais y ao quadrado.
Outra coisa, Glaudo, preciso voltar o x mais y ao quadrado lá para o início? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado? Não. Lembra, a tua fração ela tem que estar simplificada e a fatoração já está simplificando ela. Beleza? Então vamos lá para outros exemplos. Ó. Quando a gente está trabalhando com ideias de subtração, olha só, A dividido por A mais B menos A ao quadrado menos 1 dividido por A ao quadrado menos B ao quadrado. Glaude, olha só, num denominador é A mais B, no outro é A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra, quando eu tenho duas letras ao quadrado e entre elas, duas letras ou dois termos desconhecidos, e entre elas o sinal do negativo, eu posso transformar ela, olha só em quem, ó, no produto da soma pela diferença. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B. Beleza? Então, lembra desse detalhe. O quadrado, a diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Show? E aí, Glaudo, o que é que eu faço? O mesmo processo. Vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima. Então, ó, A mais B vezes A menos B dividido por A mais B, você cancela os iguais. Sobrou A menos B, que vai multiplicar pelo A. Show? A mais B vezes A menos B dividido por A ao quadrado menos B ao quadrado, como são iguais, a minha resposta é 1. E 1 vezes A ao quadrado menos B, A ao quadrado menos B. E agora, Glauco, faço a distributiva, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Não esqueça a regrinha do sinal, mais com menos, menos. Menos A ao quadrado. Glauco, por que ficou mais 1? Regrinha do sinal, ó, menos com menos, mais. Cancelo A ao quadrado com A ao quadrado e organizando 1 menos AB dividido. Glauco, olha só, lá naquele exemplo de adição, você disse que eu não poderia voltar lá para o início, dizendo que x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado era igual a x mais y ao quadrado. E aqui ele voltou. Ele voltou por causa que a ao quadrado menos b ao quadrado, beleza? Você tem aí uma redução, ela está simplificada. Caso você deixe ela montada como A mais B vezes A menos B, ela não está simplificada. Tá bom? Então, lembrando, a fatoração deixa a sua fração simplificada. Show? Então, na adição e na subtração, você tem que trabalhar a simplificação, lembrando de um detalhe, a fatoração. Já na multiplicação e na divisão, aí, pessoal, ó, é mais simples. Não tem MMC, beleza? Só que tem um detalhe, vocês vão trabalhar com a ideia das potenciações que vocês viram lá no 6º ano. Aquela que diz assim, ó, quando eu estou multiplicando frações, quando estou multiplicando números de mesma base, repete a base e somos expoentes. Na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Então, na multiplicação e na divisão, você vai sim trabalhar com essa ideia das propriedades da potenciação. Glaude, por quê? Porque eu posso ter repetição de letras, tá bom? Então, na multiplicação e na divisão, você vai trabalhar com as propriedades da potenciação. Então, vamos lá para os exemplos. Olha só aqui um exemplo, ó. Eu tenho 2 sobre x ao quadrado vezes 4 dividido para 2y. Vou multiplicar. 2 vezes 4, 8. Na frente do x, o meu coeficiente é 1. 1 vezes 2 é 2. Vou repetir o x e vou repetir o y. Glauco, por que está repetindo o x e o y? Porque as letras são diferentes, então você junta elas como um produto. Beleza? E aí, Glauco?
Para toda e qualquer fração, tenho que trabalhar a simplificação. Vou simplificar. Então, ó, o 8 e o 2, eu posso dividir para 2. Fica 4 e 2 dividido para 2 fica 1. Então, só repete as letras, ó. X ao quadrado y. Show de bola? Já na divisão, aí eu trabalho com aquela ideia lá de divisão de fração do 6º ano. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Eita, Glaudo, eu tenho que se lembrar disso? Tem. Então, ó, quando a gente está fazendo essa multiplicação, essa divisão de fração, eu tenho 15xy sobre 5y dividido 2xy para b. Vou repetir a primeira fração, ó, 15xy sobre 5y, troco o sinal da divisão pela multiplicação e inverto a segunda, ó, b sobre 2x. Eita, Glaudo, olha só o que eu posso fazer, ó. 15 vezes 1, 15, e vou juntar as letras, ó. xy vezes b, xy, b. 5 vezes 2, 10. xy vezes y, xy ao quadrado. E agora, vou simplificar. Agora, cuidado com o detalhe, ó. Se por acaso você tiver letras iguais, você vai ter que simplificar as letras. Glauber, por exemplo, olha só. Vou simplificar o 15 e o 10 por 5. Fica 3, 2. O x eu cancelo com x. O b, como não se repete embaixo, vou repetir o b já na minha resposta. Em relação ao y, olha só. Um é y, o outro é y ao quadrado. E aí o que eu faço? O y ao quadrado é como se fosse y vezes y. Aí eu cancelo 1. Como o y ao quadrado está no denominador, ele se repete no denominador. Ou então, uma maneira mais simples, ó, tu volta aqui para a multiplicação e cancela, ó, xy com xy. Aí multiplico 15 vezes b, 15b, 5 vezes 5y vezes 2, ficaria só 10y. Aí você iria simplificar por 5, 3b sobre 2y, tá bom? Outra coisa, uma observação, ó, podemos simplificar as frações antes ou depois de efetuar a multiplicação ou a divisão. Isso fica a teu critério. Eu quero dividir, quero simplificar antes, simplifica. Vai influenciar alguma coisa na resposta? Não, a resposta sempre vai ser a mesma, tá bom? Então lembrando, a multiplicação, quando estiver trabalhando com letras iguais, eu vou repetir a letra e vou somar os expoentes. Na divisão, eu vou repetir a letra e vou subtrair os expoentes, beleza? Então, pessoal, ó, na ideia de potenciação vai cair na prova? Não, só estou cobrando as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Estude, revise o conteúdo, beleza? Por onde? Livro, Portal Sai, videoaulas, certo? Nos acompanhe lá na videoconferência. Se ficar em dúvida, manda a pergunta pela Agenda Edu, que a coordenação repassa para a gente. E nos acompanhe lá na videoconferência, porque lá eu vou fazer a correção da atividade de vocês, uma atividade complementar que vai estar sendo colocada lá no Portal Sai e na Agenda Edu como material adicional. Beleza? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!